Meus irmãos, nós falamos pela manhã, mas aqueles que não estiveram pela manhã, o departamento feminino da nossa igreja estará celebrando um culto em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 9, às 16 horas. Embora seja uma promoção da sociedade feminina, o convite é estendido a toda a igreja. Dia 9, às 16 horas. Vai estar conosco naquela oportunidade a pastora Sandra, da Igreja Batista da Floresta. Queremos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em referência à leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1, 2 e 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Querido Deus, essa é a tua palavra. Pedimos, pois, nesta hora que tu nos des graça, Senhor, para entendermos a tua mensagem, Senhor, para entendermos a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Meus irmãos, às vezes tenho ouvido de algumas pessoas a seguinte observação: pastor, é tão difícil ler a Bíblia, porque não consigo entendê-la. Evidentemente que muitos textos da palavra de Deus necessitam de um conhecimento de exegese, de hermenêutica, e não são todos que têm. Mas uma coisa que gostaria de chamar a atenção é que a Bíblia, ela trabalha muito com figura, com símbolo. Por exemplo, nós entramos no livro de Apocalipse, nós vamos ver uma série de símbolos que são agregados à palavra de Deus, para que possamos melhor entendê-la. Queremos falar nessa noite a respeito de associados pelo batismo. Hoje pela manhã começamos uma classe de catecúmenos e nós falamos justamente a respeito da nossa fé em Jesus, da necessidade do batismo. O livro de Romanos, capítulo 7, verso 24, traz uma figura que você não vai encontrar na Bíblia nenhuma correlação, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma explicação no seu rodapé, ou nas suas em comentários. Paulo fala o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, em primeiro olhar, nós vemos nesse texto uma figura estranha. Quem me livrará do corpo desta morte? Era costume entre os romanos, quando alguém assassinava uma outra pessoa, eles tomavam quando encontravam o assassino, o homicida, eles pegavam o corpo morto e amarravam esse corpo no corpo do assassino. Então o cidadão era preso, mas ele tinha amarrado no seu corpo a pessoa que ele havia matado. Certamente passou um dia, passaram 2, 3, logicamente o corpo vai entrar em estado de putrefação, e aquele corpo estava amarrado,
e aquele criminoso começava a inalar, a sentir aquele cheiro de morte, de defunto. Deve ser muito difícil. E Paulo faz uma alegoria, uma simbologia, dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Justamente ele se referia àquele costume romano, mas que trazia para ele uma mensagem muito interessante. Diz o texto que lemos que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Se nós olharmos a história da igreja, a história do povo de Israel, nós vamos ver Israel andando durante o dia e uma nuvem que acompanhava o povo de Israel, que tinha por principal objetivo dar ao povo de Israel condições mínimas de atravessar o deserto sem morrer de sede ou sem morrer pelo calor. Nós sabemos que no deserto a temperatura pode chegar a 0 grau meia-noite, como pode chegar a 50 graus durante o dia. Mas quando era de noite, no deserto, não sei se vocês já estiveram no deserto alguma vez, você só vê uma coisa: o céu e a areia. Só, você não vê mais nada. Muito raramente você encontra um oásis, que é uma pequena porção de vegetação localizada no lugar. Então, à noite, Israel era conduzido por uma coluna de fogo, que tinha como objetivo ensinar-lhes o caminho, mas também tinha o objetivo de aquecer, porque a temperatura chegava até 0 grau. Durante mais de 20 séculos, a igreja tem pregado e tem cumprido a ordenança de Jesus Cristo com relação ao batismo. O texto diz que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Nós conhecemos a história de Israel que atravessa o Mar Vermelho em terra seca. Nós sabemos a história da nuvem que acompanha Israel. E que Paulo fala que o povo de Israel passou por um batismo. Não o batismo que nós fazemos hoje, mas um batismo no significado de estar envolto por uma nuvem e envolto por um mar. Já pensou? Você enfrenta o mar e resolve atravessá-lo a seco. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A nuvem tinha por finalidade proteger o povo de Israel do sol causticante do deserto. Mas durante 20 séculos, a igreja de Deus tem pregado e tem realizado batismos. Mas agora um batismo que não é mais em Moisés, é um batismo que é em Cristo. E a palavra de Deus diz o seguinte: quem não nasceu da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Todas as bênçãos de Moisés pertenciam a ele simbolicamente, mas nasceram da água e do Espírito. Aqueles que foram batizados em Moisés, eles tiveram uma experiência única, porque o povo de Israel só passou pelo deserto, pelo Mar Vermelho uma vez. E tinha uma experiência de batismo, no sentido de ser envolvido, de ser envolto pela nuvem que Deus preparava para eles. Quando realizamos o batismo traz no seu bojo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de mudança de vida, uma mensagem de transformação de vida. Mas ele em si mesmo não transforma, não regenera, não perdoa nenhum pecado. O batismo não tem nenhuma força salvífica. Eu comecei a ler uma matéria na internet sobre o batismo.
uma matéria assinada por um sacerdote católico, e ele fala a respeito da criança que precisa ser batizada para ir para o céu. Ora, ninguém vai para o céu através de batismo, porque era muito fácil, é só ser batizado, vai para o céu. Jesus não precisava ter vindo. Quando nós olhamos para a figura do Mar Vermelho, quando nós podemos imaginar aquele momento que Israel passou pelo Mar Vermelho, nós encontramos também uma outra figura interessante. Os egípcios também entraram pelo mar e foram tragados pela água. Os egípcios representam o homem velho. Mais uma vez, o simbolismo, mais uma vez, a figura do mar, exemplificando o homem velho, o homem do Egito. E aquele homem que atravessa o deserto, aquele homem que atravessa o mar no meio dos egípcios, ele está condenado à morte. Ele entra naquele lugar, se o povo de Israel passou, também vou passar. E quando entram no mar, são tragados pela água. Aqui sim, mais uma vez, a água traz aqui o significado de morte. Mas a Bíblia não fala que aquele que não é nascido da água e do Espírito não entra no reino de Deus? Tá, aquele que vive experimentando a realidade de uma transformação, aquele que crê que Jesus Cristo é a água da vida, então ele será salvo pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo. A saída daquele povo para viver com Deus significava que Israel representa aqui o novo nascimento. Mais uma vez a figura simbólica. Israel não significa o povo de Deus, não o povo de Deus de uma nação estabelecida por limites, mas é uma nação criada, sustentada e dirigida por Deus. Paulo fala de discípulos de Moisés, fala de discípulos verdadeiros. A mesma forma aplicada a Moisés foi a mesma forma que se aplica a Cristo Jesus. Quando o povo de Deus, quando Israel sai do outro lado da margem, quando Israel transponha aquela parte do Mar Vermelho, o que acontece? Era o símbolo de Israel saindo do meio do povo pecaminoso, no meio do povo pecador. Era um momento que Israel estava deixando o Egito, saindo agora para uma nova vida. O povo de Israel, aqueles que entraram no mar, saíram do outro lado. Deus nos reúne através do batismo, para que, de uma certa forma, o povo de Deus, se congrede. É uma forma de agregação. O batismo tem na sua simbologia também o sentido de agregação. Quando somos batizados na água, nós estamos dizendo para toda a igreja presente, dizendo para o mundo, se quiser, que ele, agora que desce as águas batismais, ele morre para o mundo, mas quando ele levanta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. O povo de Israel é marcado, assim como o povo crente, como o povo de Deus é marcado até o dia de hoje. Todo aquele que crê e for batizado, diz a palavra, será salvo. Atos 16, 31. Quando Israel sai do outro lado, agora sai uma nação diferente. Por quê? Porque ela passou pelo rio, ela passou pelas águas do mar, e ela agora passa para uma nova vida, para um novo estágio na sua vida. E não há como participar, fazer parte da família de Deus,
se nós não estivermos no caminho que é Jesus Cristo, se nós não estivermos no caminho que é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta, não vamos chegar a lugar nenhum. O batismo é sim uma declaração pública que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E diz a palavra, lá em Romanos capítulo 8, capítulo 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Lá em Mateus capítulo 28, na grande comissão, Deus manda que o povo, que os discípulos saíssem fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo foi uma instituição de Jesus Cristo, principalmente quando ele deixa claro na sua saída na sua ascensão aos céus. O povo de Israel seus irmãos ouviram essa expressão, né? O povo cri-cri, né? Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas, Israel resolve reunir e fazer um bezerro de ouro. A todo momento, o povo de Israel estava confrontando o seu líder. Eles não queriam de forma alguma seguir os caminhos de Moisés. Mas não adianta, Moisés era o seu libertador, era o seu líder, e eles tinham que andar com Moisés, eles tinham que estar subordinados, liderados por Moisés, e muita gente não queria, né? Eu costumo dizer que quem não sabe ser liderado, não sabe ser líder. O povo de Israel não queria entender que eles precisavam da orientação mosaica, que eles precisavam daquela lei que Moisés trazia nas tábuas grafadas, que eles precisavam de uma liderança que fosse capaz de levá-los até a Nova Canaã. E eles viviam brigando com Moisés. Todavia, quando nós olhamos para nós como servos do Senhor, nós precisamos entender que para ser cristão, você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa da lei de Cristo. Você precisa do amor de Cristo. Você precisa da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não estar ligado a Moisés era para o povo de Israel o significado de morte, de derrota para o povo egípcio. Mas quando você se converte, você está ligado agora não a Moisés, mas a Jesus de Nazaré. E a condição para participar da família de Deus é estar unidos a Cristo. Porque Cristo é a cabeça. Moisés foi o chefe de Israel, mas o salvador do Egito não era Israel. O salvador do Egito era Cristo. O salvador de Israel era Cristo. Cristo é o nosso líder. Cristo é o nosso salvador. E Moisés profetizou a respeito de Cristo, dizendo: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, verso 15. Moisés sabia que a passagem dele à frente de Israel era provisória, mas que Deus levantaria um profeta para governar e para reinar sobre Israel. Naquele tempo, para o povo de Israel, o batismo significava estar ligado a Moisés. O batismo significava estar submisso aos ensinos de Moisés, ao plano de Moisés, ao plano de Deus na vida de Moisés, na vida do povo de Israel. Mas a nuvem e o mar selaram a unidade de Israel ao seu líder, que é Jesus Cristo. Cristo também foi batizado. Quando Jesus chega perante João Batista e fala que quer ser batizado, João Batista começa: mas espera lá, Senhor, alguma coisa está errada. Eu que devo vir a ti para ser batizado. E tu vens a mim? Mas Jesus Cristo disse que ele estava sendo batizado porque importava cumprir toda a justiça. Ser cristão é estar unido a Cristo. Veja a expressão que eu disse, que ser cristão é estar reunido a Cristo.
não é pertencer a uma igreja evangélica, não é pertencer a uma seita religiosa qualquer, não é pertencer a uma religião, seja ela mundial, seja ela local. Não. Para ser crente é preciso estar unido com Cristo. E só Ele, só Jesus Cristo é capaz de salvar. Só Ele é capaz de trazer ao povo de Deus a realidade de uma vida transformada, de uma vida purificada na presença de Deus. Por que nós vamos à igreja? Para que possamos estar reunidos com nossos irmãos. É muito interessante quando nós vemos a figura da igreja como cabeça é Cristo, e a comparação com a família, com o corpo do homem, né? A igreja é o corpo de Cristo, corpo que tem perna, corpo que tem mãos, corpo que come, que bebe, que trabalha, que estuda. Nós somos um corpo, mas este corpo que quando se reúne em torno de Cristo, ele toma agora uma nova feição. Ele toma a feição da noiva de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós participamos de uma nação, que Pedro chama de nação eleita, povo escolhido por Deus, povo sustentado por Deus, povo salvo por Deus, povo liberto pelo Senhor Jesus, e você está associado. Quando o povo levava para Moisés um cordeiro para ser sacrificado, aquele cordeiro, quando ele era imolado, ele significava, mais uma vez a simbologia, ele significava que Cristo também seria imolado, porque era necessário que o sangue fosse derramado para que houvesse remissão de pecados. Então aquele penitente, aquela pessoa, ao levar um animal perante Moisés para o sacrifício, ele estava dizendo o seguinte: olha, ao morrer esse cordeiro, meus pecados são perdoados pelo derramar do sangue, que simbolizava o derramamento do sangue de Jesus Cristo. E hoje, interessante, nós também estamos ligados. Se não estamos, está alguma coisa errada. Nós estamos ligados a uma vítima que no Calvário morreu em nosso lugar. Perdoe aí a expressão vítima, porque na realidade Jesus Cristo não foi vítima, ele morreu porque ele assim quis, ele deu a sua vida. Ele mesmo falou: a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou espontaneamente. E quando Jesus Cristo chega para ser batizado, João Batista faz uma declaração que abala o mundo, e que abalaria o mundo no futuro, e que continue abalando o mundo, quando ele olha para Jesus Cristo e aponta dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você chega então perante o Senhor nesta hora, você não leva um cordeiro para ser morto, mas você aparece diante da presença de Deus levando o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. É o cordeiro pascual, é o cordeiro que morre, é o Filho de Deus que dá a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos pela fé no seu nome e na sua graça. Agora você apresenta diante de Deus um cordeiro perfeito, um cordeiro que é merecedor de toda a honra e de todos os méritos. Por quê? Porque Jesus venceu toda a malícia de Satanás. Jesus desceu ao inferno para pregar os espíritos em prisão. Jesus mostrou a sua vitória, ele proclamou a sua vitória, porque nós cremos no Cordeiro que está diante de Deus, mas não morto, ressuscitado. Por quê? Porque Jesus Cristo não ficou debaixo da terra. Esta é o maior trunfo do cristianismo. Nenhum outro líder, nenhum outro grande profeta ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, e diz a palavra que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia fala que o pecado que estava sobre nós, Cristo levou sobre si. A Bíblia fala que os pecados que atormentavam o nosso coração, Cristo perdoou. A Bíblia fala que os pecados que faziam distanciar o homem de Deus, esses pecados foram removidos. No interior ainda existe
em algumas cidades, um estabelecimento comercial que eles dão o nome de venda, que não é botequim, não é supermercado, não é uma mistura de tudo. E às vezes pessoas chegam lá e falam, eu não tenho dinheiro, eu preciso fazer compras. Então ele pega uma cadernetazinha e começa a anotar, né? Outra semana a pessoa volta lá, compra mais alguma coisa, anota na caderneta. E quando chega no final do mês, ele vai lá, paga. Então o dono daquela venda pega aquela cadernetazinha, risca e coloca lá, pago. Foi isso que Deus fez conosco. No momento que você entrega o seu coração a Jesus, Jesus simplesmente fala com você o seguinte: os seus pecados estão perdoados, os seus pecados já foram pagos na cruz por Jesus Cristo. Você tem a certeza de salvação. Por quê? Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se um morreu, todos morreram. E se Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos com Cristo. Louvado seja o seu nome. Glória ao Senhor. E se Cristo morreu por mim, então eu também posso morrer por Cristo. Se Cristo vive por mim, eu também posso viver a vida de Cristo. O batismo nos faz um povo solidário, um povo que está com uma cabeça governando, com o seu líder à sua frente, Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus associa o crente ao seu Senhor. Deus associa o crente ao sacrifício vicário de Cristo. Você está associado. Por quê? Porque no dia que Cristo morreu, você teve o seu nome escrito no livro da vida. E diz a palavra o seguinte: quando lá no Calvário, nos últimos momentos de sua vida, Deus fala, Jesus Cristo exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. E Deus desamparou Jesus, porque naquela hora Jesus trazia sobre si, naquela hora ele colocava nas suas costas todo o pecado da humanidade, e naquele momento que ele coloca as suas vidas para salvar a humanidade, Deus vira as coisas para ele, porque Deus não podia ter contato com o pecado, mas ali Jesus morreu, sabendo que ele trazia sobre si o pecado de toda a humanidade, para que você nesta noite pudesse gozar da vida eterna. Você precisa entender que a nossa vida está ligada umbilicalmente a Jesus Cristo, ao seu sacrifício. A nova vida que Deus nos associa. Como obter, como ter, como chegar, como usufruir dessa nova vida. A primeira coisa que acontece, hoje falávamos isso pela manhã na classe de batizandos, a primeira coisa que acontece é uma mudança na vida da pessoa. Existe uma ruptura com a raça adâmica de Adão, uma ruptura com a geração que está no nosso meio, com a humanidade onde vivemos, uma ruptura do homem individual para passar a ser um homem espiritual, um homem que congrega, que integra a igreja de Jesus. O sacrifício de Cristo é relembrado no batismo. Ele tira do homem a sua parte carnal, a sua parte animal. Para quê? Para solidariamente purificar de todo o pecado, rompendo com toda aliança adâmica, rompendo com toda aliança carnal. Jesus Cristo faz de nós, de cada um de nós, servos seus, povo seu, nação escolhida de Deus, uma nação santa. E você vai fazer o quê? Você precisa crer, só. No batismo, simbolicamente, quando você é emergido, você está sendo sepultado para o mundo. Quando você é levantado, você está levantando para Cristo. E no momento que você aceita Jesus Cristo, você sente necessidade do batismo. Por quê? Porque você quer experimentar a sua morte de forma visível e de forma pública, para que todos possam crer e ver que você sofreu uma ruptura da sua vida, porque você agora é servo do Senhor. Quando o povo de Israel chega do outro lado do Mar Vermelho,
Quando nós morremos, nós partimos para uma vida eterna com Cristo Jesus. Se Cristo morreu, nós morremos com Ele. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Louvado seja o seu nome. Que o Senhor vos abençoe.